Olá galera, professor Silmário aqui de volta. Hoje nós veremos uma videoaula sobre equação de segundo grau. Hoje é apenas uma introdução, onde vamos reconhecer os tipos de equação, quando ela é completa, quando é incompleta, os coeficientes da equação, como reduzir uma equação quando ela não estiver na forma reduzida. Então vamos lá. O que é uma equação do segundo grau? É toda a equação que ela pode ser, certo, escrita nessa forma aqui. Ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero. Ou seja, a equação ela é do segundo grau quando o maior expoente da incógnita, a incógnita é a letrinha que a gente não conhece o valor, Pode ser um x, pode ser um y, um z, qualquer outra letra. No caso aqui, no meu exemplo aqui é o x, Então, o maior expoente do x é o 2 aqui. Por isso que ela é uma equação de segundo grau, certo? Então vejamos aqui esses exemplos. Olha. Essa equação aqui ela é de primeiro grau, por quê? O maior expoente do x é o 1, aqui é mesmo quando não aparece expoente, é mesmo que ser 1. Então esse exemplo aqui é de uma equação de primeiro grau, de primeiro grau. Nesse exemplo aqui, o maior expoente do x é o 3. Então é uma equação de terceiro grau. Já que o maior expoente do x é o 2, então é uma equação de segundo grau, Ela não está na forma reduzida, como aqui, mas é uma equação de segundo grau. Então vamos ver o que são os coeficientes da equação do segundo grau. Coeficientes são as letrinhas, são os números que aparecem antes da incógnita, e o termo independente. Vamos lá. Os coeficientes aqui são o A, o B e o C. Esse A é um número qualquer, um número real. O B também é um número real. E o C também. O A é o termo que vem antes do x ao quadrado. O B é o termo que vem antes do x e o C é o termo independente, que não vem acompanhado lá pelo x. Então, nessa equação aqui, por exemplo, quem está antes do x ao quadrado? Aí você olha e não aparece número. Quando não tem, é mesmo que ser 1, como fosse 1 vezes x ao quadrado. Então o valor do A dessa equação, o A aqui, é 1. Então A é igual a 1. O valor de B, B é o termo que está antes do x, Então B no caso aqui é menos, tem que considerar o sinal do número, menos 5, O B é esse valor, menos 5. E o C é o termo que não está acompanhado do x aqui, da letrinha, Então, o C nesse caso é o 2. C igual a 2. Vamos a esse outro exemplo. Quem é o A? É o termo que tem antes de x ao quadrado. Então, no caso, 5. Quem é B? O termo que está antes desse x. Quando não aparece número aqui na frente, é mesmo que ser 1. Então, B, nesse caso, é 1. E o C é o termo independente, que é menos 1. Aqui eu tenho uma equação. Essas duas equações aqui da letra A e da letra B, elas são completas. Eu tenho os três termos, A, B e C. Certo? Mas aqui eu tenho o termo A, porque eu sei que é o termo A. O termo A vem antes do x ao quadrado, então aqui é 1. O termo B é o termo que tem antes do x, então aqui no caso é o menos 16. O termo C não aparece, então no caso, como não tem o terceiro termo aqui, o termo C vai ser 0. Vamos ver mais dois exemplos aqui, Está uma parecida com essa letra C. Letra D aqui, se a equação fosse assim, x ao quadrado menos 16 igual a 0. Então veja, o termo A dessa equação é o termo que tem antes de x ao quadrado, nesse caso é 1. O termo B, ele não aparece aqui. Por quê? O termo B é o termo que é antes do x. Não aparece esse termo, esse x aqui. O x que de expoente 1 aqui. Não aparece, então vai ser 0.
E o termo C é o termo independente, aquele que não é acompanhado da letrinha, né? Então vai ser menos 16. Menos 16. Ok? Então esses são os coeficientes da equação. Só esqueci de um detalhe, né? Numa equação de segundo grau, esse A nunca pode ser zero. Senão a equação não vai ser mais de segundo grau, porque esse termo zero ficava zero, né? Então aí são os coeficientes de uma equação, certo? Vamos dar continuidade e vendo como reduzir uma equação de segundo grau quando ela não estiver na forma reduzida. Então aqui, dando continuidade, vamos estudar a forma reduzida da equação do segundo grau. O que é uma equação na forma reduzida? É quando os termos aqui, ó, A, B e C estão todos no primeiro membro da equação, antes da igualdade. Então ela fica A, B e C, esses três termos aqui ficam igual a zero, né? A equação fica sempre igual a zero e reduzida só com, no máximo, os três termos. Aqui, essa equação também está na forma reduzida, né? O termo A aqui, né, mesmo que C1, o termo B não aparece, é zero, e o termo C, menos 81, né, está igual a zero, ou seja, está igual a zero todos os outros termos antes da igualdade, né? Mas, nesse exemplo aqui, ela não está na forma reduzida, ela não está igual a zero, e eu estou aqui com 1, 2, 3, ainda estou com 4 termos na equação. Então vamos reduzir e deixar ela nesse formato aqui. Para isso eu passo esses termos para o primeiro membro, ou seja, para antes do sinal de igual, para o lado de cá. Então repito 3x ao quadrado, repito menos 6x, passo esse termo de x daqui, passo para o primeiro membro, lembrando que um número quando muda de lado ele muda de sinal, né? Aqui ele está positivo, vem para o lado esquerdo, vem negativo, menos x. O menos 3, quando passar para o lado de cá, está menos, vem mais 3, igual a zero. Minha equação ainda não está reduzida, porque esses termos aqui ainda são semelhantes, eu ainda posso resolver esse com esse, né? Porque isso aqui seria, eu tenho o termo A, que é o termo que está antes do x ao quadrado, eu tenho o termo C, que é o 3, mas o termo B aqui ainda dá para eu juntar eles, né? Reduzir, que é o termo que o expoente aqui é 1 e 1, né? São semelhantes. Então, repito, 3x ao quadrado, menos 6 e menos 1, né? Devo 6 e devo 1, devo 7, né? Menos 7x, e repete o mais 3 igual a zero. Agora sim a equação está na forma reduzida. Vamos ver mais um exemplo. Então vejam que essa equação, ela não está na forma reduzida, né? Está bem grandinha aqui, né, não? Então o que é que a gente vai fazer? Primeira coisa, vamos eliminar esses parênteses. Esse 3 que está fora do parênteses, ele multiplica os três termos aqui de dentro. Então vou repetir o primeiro membro da equação. X ao quadrado mais 12x mais 1 igual. Agora vamos eliminar aqui o parênteses multiplicando o 3 por todos os termos que estão dentro do parênteses. 3 vezes x ao quadrado, 3x ao quadrado, mais 3 vezes 4x, 3 vezes 4, 12, né? Então 12x menos 3 vezes 9, 27. Vamos agora reduzir, né? Passar todos os termos para o primeiro membro. Então, eu vou colocar os termos semelhantes um perto do outro, né? Quem tem x ao quadrado perto de quem tem x ao quadrado. Então, repito esse, x ao quadrado. Passo esse mais 3x ao quadrado, né? Porque ele está positivo. Passo para cá e vem negativo, menos 3x ao quadrado. Repito esse mais 12x, mais 12x. Passo esse mais 12x que está desse lado para o lado de cá. Está mais, quando volto, vir para o primeiro membro, vem menos, menos 12x. Repito mais 1. E passo menos 27 para o lado de cá da igualdade. Está menos, vai vir mais 27.
Passei tudo para cá, então aqui não fica mais nada, fica igual a 0. Agora resolve os termos semelhantes, ó. Esse com esse. Lembre-se que aqui é mesmo que T1, né? Então, 1 menos 3, menos 2. Então, menos 2x ao quadrado. Aqui, mais 12. Mais 12 menos 12 dá 0, né? Você pode cortar. Mais 12 menos 12, né? Anula. Já vai dar 0. E aqui, mais 1 e mais 27, mais 28. Igual a 0. Pronto, reduzimos. Essa é uma equação do segundo grau incompleta, né? Porque o termo B aqui está 0, né? Só tem o termo A e o termo C. É incompleta, mas está na forma reduzida. Então, é uma próxima aula, certo? Tentem fazer exercícios sobre esse conteúdo para que vocês, né, tenham uma melhor aprendizagem. Até a próxima aula.